Olá, meu querido aluno, minha querida aluna da disciplina Direito Empresarial, né, do curso de Ciências Contábeis e também de Administração de Empresas do UniFCV, Centro Universitário Cidade Verde. Bom, vamos agora dar início a um assunto muito interessante. Eu já prometi para vocês, eu já havia prometido isso para vocês, que nós terminaríamos aquela fase das sociedades, né? Se você reparar direitinho, praticamente aquela situação legislativa sobre as empresas ou sobre a empresa, nós praticamente já cumprimos tudo. Já sabemos o que é uma sociedade, já sabemos quando não é sociedade, já sabemos que a sociedade pode ser não personificada, não ter pessoa, né? Sabemos que ela pode ser personificada quando é identificada e ela adquire personalidade jurídica. E já sabemos que existe a EIRELI, que é a sociedade, não é bem uma sociedade, mas a empresa individual, né? Seria a sociedade de um sócio só, ela não pode existir como um sócio só, a sociedade. Mas a sociedade pode, obviamente, se desfazer, né, parcialmente, quando tem dois sócios, ficar com um sócio só por 180 dias. Depois desse período, se não conseguir repor o sócio anterior, temos que partir para uma ideia de EIRELI, ou seja, uma empresa individual, né, de uma pessoa só, mas não se fala em sócio porque o sócio pressupõe duas pessoas ao menos, tá certo? Mas já sabemos tudo isso e sabemos algumas regras, como, por exemplo, as reuniões, as assembleias, os tipos de sociedade. Veja que você avançou bastante na questão do direito empresarial. Mas este assunto de hoje, né, direito empresarial, traz também, em conjunto com toda essa legislação das empresas, traz também a questão dos títulos de créditos. Títulos de crédito, não é? Nós vamos começar então agora com essa teoria geral, vamos ver até onde nós conseguimos levar nessa aula de hoje, mas eu acredito que serão necessárias pelo menos 2 aulas para a gente matar essa questão, e ainda tem um pouquinho para se falar de falência, direito bancário, enfim, algumas coisas que atrelam-se ao direito empresarial e que é do interesse das empresas, tá certo? Muito bem, então, em tese, o que é, né? Qual seria aí o significado, a importância desses títulos de crédito? Vejam, nós não vamos fazer aqui um curso de títulos de crédito. Essa disciplina, né, esse tema aqui, ele levaria-nos a um semestre. Só títulos de créditos daria para a gente fazer um semestre, gente, porque é muito significativo, tem muitos detalhezinhos para se estudar. Dá até um livro, dá um curso de pós-graduação, enfim. Você pode fazer um curso inteiro só sobre títulos de crédito. Mas nós vamos ver superficialmente, porque obviamente nós estamos fazendo aqui um curso de graduação em Ciências Contábeis e Administração de Empresas e precisamos saber que essas coisas aqui existem, né, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista empresarial. Então, a primeira coisa que nós vamos verificar aqui olha, o título de crédito é uma das coisas mais importantes, né, para o direito comercial ou para o comércio em geral. Naturalmente, quando a gente fala de direito comercial, você lembra que aqui há um vício ainda de linguagem, né, devido aos livros antigos, que ainda estão em edição, ainda estão em circulação, mas a gente tem que pensar no direito empresarial, que é o moderno, a partir do Código Civil de 2002, não se fala mais em comércio, né, o direito comercial, mas às vezes a gente faz aí alusão a isso. Pois bem, pessoal, qual que é a importância, então, desses títulos aqui? É que é o seguinte, essas operações, olha, de compra e venda, né, seja de bens ou seja de serviços, elas são realizadas ao longo do tempo, né, ao longo da existência da empresa, em 2 planos, tá certo? Vamos dividir a realização dessas operações em 2 planos. Primeiro, o plano do tempo, e depois o plano do espaço.
Então, no plano do tempo, nós vamos imaginar aqui quando que uma operação é realizada, quando que ela é paga, quando ela é finalizada, enfim, certo? O início e o fim de uma operação. Quanto ao plano do espaço, nós podemos pensar aonde, né? Aonde esta operação é realizada. Ela é realizada em Maringá, em São Paulo, em Santa Catarina, em Pernambuco, Recife, enfim. Aonde? Né? Então, a questão do plano do espaço. Pois bem, então, para delimitar essas coisas, nós vamos introduzir aqui a figura do dinheiro. Quando uma operação é realizada, né, você pode ter o dinheiro no mesmo momento da operação. Chamamos isso de operação à vista, ou seja, paga na hora, à vista, né? À vista do comprador ou do vendedor. Porém, é preciso pensar que às vezes o dinheiro não aparece naquele momento, vai aparecer no momento seguinte. Um dia depois, 2 dias depois, 5 dias, 10 dias, enfim, né? Então, a operação se resume na troca da mercadoria ou do serviço por dinheiro. Então, no tocante ao espaço, é aqui que eu faço a operação, é aqui que eu pago a operação. Agora, no que se refere ao tempo, é agora que eu faço a operação e eu pago agora. Se eu pago agora, tudo bem, basta se dar um recibo, está tudo quitado. E se eu não pago agora? Então, quando esta operação ocorre, né? Quando essa operação ocorre, as duas mãos, no mesmo momento, isto é, quando o vendedor entrega a mercadoria e já recebe o dinheiro, disse que a operação, disse de uma operação no espaço, naquele momento, né? Foi realizado e pagou, acabou. Quando o vendedor entrega o bem comercializado ou a mercadoria, mas não recebe o dinheiro, ele não recebe naquele momento. Ele vai receber depois, não recebe o dinheiro no mesmo momento, postergando, que quer dizer postecipar, deixar para depois, após, postergando. E aqui está correto esse, tá? Porque é esse lá no distante, não é este agora. Esse recebimento para um momento futuro, postergou para um momento futuro, disse que a operação é realizada no tempo. Deu para perceber? Então, se eu faço a operação hoje e pago hoje, ela foi realizada no espaço. Aconteceu naquele momento e ali acabou. Deu-se início, deu-se fim, no mesmo momento. Então, é uma operação realizada no plano do espaço. Não vai se contar tempo. Para que vai se contar tempo ali? Apenas existirá o registro de uma data em que ela foi realizada, mas foi realizada no espaço. Aonde? O que importa é saber aonde, porque foi realizada. Agora, quando ela é postergada, né, o pagamento é postergado para depois, essa operação começa num determinado momento e ela só termina depois de um determinado momento. Percebe? Então, é uma operação que não se realiza no espaço, ela se realiza no tempo. Se concretiza com o tempo, com o passar do tempo. Então, a operação no tempo ocorre pela confiança depositada pelo vendedor, a pessoa que vende, no comprador, a pessoa que compra. Se não existir essa confiança, não tem como realizar a operação no tempo, porque você desconfia que não vai receber o dinheiro daquela mercadoria. Então, se você desconfia que não vai receber o dinheiro daquela mercadoria, com certeza não há possibilidade de se fazer, de se realizar aquela operação. Então, nos dias de hoje, né? Quando a gente fala nos dias de hoje, pessoal, vamos pensar aí que esses dias de hoje já começaram muito tempos atrás aí, né? Porque nós estamos falando de um período de globalização. Quando é que começou essa globalização? A globalização começou há muito tempo atrás, né?
assim que a barreira da informação foi ultrapassada, né? Porque no passado, pessoal, por exemplo, para uma informação chegar de um lugar para o outro, né, era necessário que se encaminhasse uma carta, e essa carta demoraria muito tempo para chegar, porque ela ia de navio, ou de avião, ou de carro, enfim, né? Hoje, com o WhatsApp, por exemplo, só para falar modernizado, que é uma coisa que todo mundo sabe, você já sabe também, até dá para se transmitir coronavírus, né? Um camarada dá um espirro lá na China, o vírus entra no WhatsApp do celular dele e aparece aqui no nosso celular em São Paulo, em Maringá, né? Brincadeira, não é pelo celular que o vírus vem, ele vem de outra maneira aí. Mas veja como está tão globalizado, que até na questão viral dos vírus, pessoal, nós estamos globalizados. Teve um vírus na China em dezembro, né, produzido lá ou modificado em laboratório em dezembro. Em janeiro já começou o mundo todo se preocupar. Em fevereiro estava ali, né, já todo mundo começando a achar que o vírus tinha saído da China, já estava pela Europa. Eu, inclusive, estava lá, estava em Londres no dia 10 de fevereiro, quando eu li no jornal lá em Londres que o vírus estava chegando em Londres. Já tinha 4 londrinos doentes com o coronavírus, que tinham vindo da China e tinham pousado em Londres já com coronavírus. Um deles estava hospitalizado no Hospital St. Thomas. Eu passei na calçada desse hospital. E isso dá uma sensação assim, gente, de você fica preocupado. Nossa, mas já chegou aqui esse vírus? Pegamos o avião, eu e minha filha, lá em Londres, no dia 11 de fevereiro, e vimos para São Paulo. No dia 11 de fevereiro, às 6 da tarde, nós já estávamos em São Paulo. 11 de fevereiro. Veja que um mês depois, no dia 16 de março, nós paramos as aulas e não conseguimos voltar até agora. Isso tudo é globalização. Agora, você imagina isso na questão comércio. Então, essa globalização não poderia existir se não fosse a existência dos títulos de crédito. Os títulos de crédito, pessoal, eles ajudam a manter essa confiança. Você poderia perguntar assim, mas professor, se eu tenho a necessidade do título de crédito, é porque eu não confio. Se eu confiasse, não precisaria do título de crédito, porque eu saberia que a pessoa iria pagar. É verdade isso, né? Se você emprestar um dinheiro para o seu irmão não vai pedir que você assine uma nota promissória. Fica tudo na base da confiança. Mais tarde, seu irmão resolve pagar e vai pagar, mas ele não vai exigir, ó, cadê o título de crédito? Será que eu estou devendo? Não tem contrato, não é? Ou tem, não sei. De repente, tem irmão que não confia em irmão. Então, pode ser que nos pareça num primeiro momento que a existência do título de crédito seja exatamente pela falta de confiança. Mas não é. Porque vamos pensar uma coisa aqui, pessoal. Se uma pessoa não quer pagar uma dívida, mesmo existindo o título de crédito, ela não vai pagar. Então, se você tem um título de crédito, você dá o crédito. O crédito significa acreditar. Eu acredito naquela pessoa, ela vai me pagar. Eu tenho aqui, ó, uma promessa, e esse título de crédito é o símbolo da confiança que eu tenho nesta pessoa, ela vai me pagar, né? Então, olha lá, é que essa confiança dada ao comprador pelo vendedor, recebe em contrapartida uma promessa de pagamento. Então, a promessa de pagamento é o crédito. Eu te prometo que eu vou te pagar. E essa promessa não é simplesmente verbal. Agora, nós vamos estabelecer aqui uma conexão de todo esse conhecimento aqui, partindo para uma análise epistemológica, né? Um conhecimento aprofundado disso. Por que não é simplesmente verbal, professor? Pelo seguinte, nós estamos fazendo um curso de contabilidade
Você que está fazendo administração de empresa também está passando pelos meandros da contabilidade, ainda que de maneira superficial, mas nós estamos falando, pessoal, de documentos. As empresas precisam documentar. Documentar. Né? Não é simplesmente a tradição da palavra. Né? Não é simplesmente isso. Veja, a Bíblia Sagrada é a tradição da palavra de Deus, mas ela foi escrita, ela acabou sendo escrita, porque se não tivesse sido escrita, muita coisa já teria se perdido. Não é porque quando uma pessoa dá uma notícia para outra e a outra vai dar para a outra, modifica essa notícia. Então, com tanto tempo de existência do mundo, a palavra de Deus teria se perdido, né? Deus teria que fazer um esforço muito grande para dar muita sapiência ao homem para manter essa palavra íntegra, total, né? Mas ela foi escrita, escrita fica melhor, escrita fica documentada. Então, pessoal, no mundo dos negócios, e falando-se em direito, é preciso que as coisas sejam documentadas. Daí essa confiança, né? Confiança que a gente falou aqui, ó, confiança depositada pelo vendedor no comprador, ela ser representada através de um documento. É uma promessa de pagamento, portanto, ela deve estar representada por algum documento. Esse documento que representa esta promessa de pagamento é a cártula. Então, a cártula é um suporte que pode ser físico, né? Até a era da informática, se falava sempre em suporte físico, um pedaço de papel no qual constam todas, ou do qual constam todas as características exigidas pela lei do título de crédito. Um exemplo disso é o cheque, pessoal. O cheque é um pedaço de papel, né? E tem ali as características. A lei, né, do cheque, ela é específica do cheque. Lei do cheque. Ela prevê que esta cártula, chamada cheque, só pode ser feita por um banco. Não é? Só pode ser feita por um banco. Só pode ser impressa por um banco. Esta é a lei do cheque. É o que diz a lei do cheque. Então, pessoal, a cártula nós temos que entender como sendo isto. Vamos ver a característica aqui as características do título de crédito. Ó, o artigo 887, não é, do Código Civil traz lá o título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preencha os requisitos da lei. É o que nós estamos estudando hoje. Então, ó, primeiro vamos entender o que é o título de crédito segundo a lei. Olha, o artigo 887 do Código Civil é claro em dizer o seguinte: o título de crédito é o que nós estamos estudando. Documento necessário, portanto, é um documento, certo? É aquela cártula. Documento necessário ao quê? Necessário ao exercício do direito. Se eu sou o portador de um título de crédito, titular, olha a palavra titular. Se eu sou titular de um título de crédito, já vamos falar sobre isso. Titular de um título de crédito é porque eu tenho um direito. Qual o direito? O direito de receber alguma coisa, o crédito. Se eu tenho esse direito é meu. E como é que eu provo esse direito? O próprio título de crédito é quem vai provar esse direito. Porque veja que está aparecendo ali literal e autônomo. Literal quer dizer literalmente, é todo aquele direito que está escrito no título de crédito é o direito que eu tenho. Ele é autônomo, ou seja, ele não precisa de ninguém, ele não precisa de mais nada. O título de crédito é literal, vale pelo que está ali, ó, literal e autônomo.
Então, veja, necessário é o exercício do direito literal e autônomo nele contido. Então, o título de crédito contém o direito. Ele está contido no título de crédito. O direito está contido no título de crédito. Somente produz efeito, aí vem a continuação. O título de crédito somente produz efeito quando preencha os requisitos da lei. Então, se um título de crédito for apresentado para alguém e ele não estiver com os requisitos da lei, ele não produz efeito, ou seja, ele não é eficaz. A pessoa que for a quem está sendo submetido não precisa cumprir. Vamos lá, vamos dar um pequeno exemplo. O cheque, por exemplo, é um pedacinho de papel emitido por um banco, só o banco tem autorização para criar esse cheque, assinado por uma pessoa e contém lá um valor. Suponhamos que alguém achou um cheque, está preenchido todo bonitinho, porém está faltando assinatura. É um requisito, a gente vai ver isso. É um requisito. A pessoa corre no banco e fala, opa, ganhei na loteria, vou receber esse dinheiro agora. Vai até o banco e diz, me paga esse cheque. Aí a pessoa que recebe o cheque lá, o caixa, diz assim, eu não posso pagar, está faltando um requisito, é a assinatura. Portanto, ele somente produz efeito quando preenche os requisitos da lei. Vamos ver o artigo 888. A omissão de qualquer requisito legal que tira o escrito a sua validade como título de crédito não implica a invalidade do negócio jurídico que lhe deu origem. Aí é outra situação. Vamos lá. Neste exemplo do cheque que eu dei agora há pouco, a pessoa tinha encontrado o cheque no chão lá, achou e ganhou na loteria. Foi tentar sacar, estava sem assinatura. Agora vamos supor o seguinte. Uma pessoa deve para outra 10 mil reais. Aí vai lá receber, ele fala, vou te pagar com um cheque, você corre lá no banco e pega o dinheiro, tá bom? Eu não guardo o dinheiro aqui em casa mesmo. Aí a pessoa que concorda. Aí ele começa a preencher o cheque. Quando ele coloca a data, Maringá, tal, começam a conversar e a pessoa que vai pagar esquece de assinar o cheque. Rasga ali do talão, entrega para a pessoa credora e esta pessoa credora corre até o banco e vai lá receber. Artigo 886. A omissão de qualquer requisito legal está sem assinatura. É uma omissão de um requisito legal. Que tire ao escrito a sua validade, ele não vale como título de crédito, porque não está assinado. Não implica a invalidade do negócio jurídico que lhe deu origem. Ou seja, quando chegar no caixa com este cheque sem assinatura do emitente, aquele título de crédito não vale. Mas o fato daquele título de crédito não valer não cancelou a dívida do outro. Significa que o outro não pagou a dívida, percebe? É isso que está escrito na lei. Então, não implica a invalidade do negócio jurídico que lhe deu origem, ou seja, aquela dívida. Não invalida a dívida. Artigo 889. Deve o título de crédito conter a data da emissão, a indicação precisa dos direitos que confere e a assinatura do emitente. Portanto, veja que a assinatura do emitente é um requisito legal, a lei prevê. Se a pessoa foi lá e não tinha assinatura, o banco não é obrigado a pagar. Parágrafo 1º. É à vista o título de crédito que não contém indicação de vencimento. Lógico, se um título não tem vencimento, ele é à vista. Ou seja, quando a pessoa vê, está vencido, tem que pagar. Já se constar o vencimento, só vai vencer no dia do vencimento. Segundo, considera-se lugar de emissão do pagamento, e de pagamento, quando não indicado no título o domicílio do emitente. Então, a pessoa assinou, está escrito lá assim, Maringá, 18, 19, 20 de maio. Aí, a assinatura. E não consta endereço de ninguém. Então, o local de vencimento, o local de pagamento é da emissão. Considera-se
lugar de emissão e de pagamento quando não indicar o título. Então, é o lugar de emissão, Maringá, certo? Agora, se tiver um endereço, nota promissória normalmente tem isso, mas o cheque não tem. Parágrafo 3º. O título poderá ser emitido a partir dos caracteres criados em computador ou meio técnico equivalente e que constem da escrituração do emitente, observados os requisitos mínimos previstos nesse artigo. Este aqui, pessoal, é uma indicação de que uma empresa que vende a prazo pode lá, com base na sua escrituração, fazer o seguinte: emitir uma duplicata e mandar para o banco e mandar o banco cobrar da pessoa que comprou. Por isso aquela duplicata também será chamada de título de crédito. Ok? Então, aí, ó, artigo 887, 888 e 889 do Código Civil, ele fala dos títulos de crédito e nos dá uma noção dessa teoria aqui que a gente está estudando. Os títulos de crédito são largamente utilizados em operações como os contratos de mútuo, empréstimo em dinheiro, etc., pelos bancos, né? Mesmo quando ainda não havia a moeda e a economia era sustentada pelo chamado lastro de ouro, né? O título de crédito já existia em sua forma mais rudimentar. Rudimentar, pessoal, é como se fosse algo bem rude, né? Rude, ó, rudimentar, rude. Uma pedra, por exemplo, que você encontra no chão, aí é rude. Se você começar a lapidar, alisar, daqui a pouco ela fica uma pedra bonita que dá para você colocar como um enfeite em cima de uma mesa. Muito bem, então o que acontece aqui? Esse título era rudimentar, mas era o recibo de custódia, né, do metal em espécie. Por exemplo, o ouro era representado por um pedaço de papel. A pessoa sabia que tinha aquele ouro, que tinha aquela quantidade de ouro, porque o título de crédito tinha essa função. Como a principal função, né? Como principal função, ou função principal do título de crédito, existe para mobilizar o crédito, ou seja, dar ao crédito uma mobilidade, fazer esse crédito circular. Esta é uma das funções, né? Fazer circular as riquezas com maior facilidade. Por quê? Hoje, principalmente, nós estamos aí com o problema do coronavírus, as pessoas não estão saindo de casa, etc. Então, quem tem cartão de crédito, né, compra com facilidade pela internet. O cartão de crédito não é um título de crédito. O cartão de crédito é um meio de pagamento, tá? É diferente. O dinheiro, por exemplo, a cédula, R$100, também não é um título de crédito, é um meio de pagamento. Porque aquele pedaço de papel, ele vale R$100. Você transfere o poder de compra de uma pessoa para outra por causa daquela cédulazinha, tá certo? Mas aquilo é meio de pagamento, não é um título de crédito. O título de crédito é o cheque, por exemplo. E eu vou explicar a diferença, comparando duas coisas aqui. Se você pegar uma cédula de R$100 e um cheque de R$100, os dois terão o mesmo valor. Porém, pessoal, o cheque você vai ao banco, entrega para o banco e o banco entrega uma nota para você. E você, com essa nota, você compra qualquer coisa. A nota que você tem na mão, você não precisa ir ao banco, ela já é a nota, né? O cheque, se você for à loja e falar assim, olha, os dois têm o mesmo valor. Você chegar na loja, quanto custa esse sapato? R$100. Então tá como? Me dá esse sapato aí. Pode fazer o pacote. E você pega e entrega o cheque, que não é seu, é da outra pessoa. A loja vai dizer o que para você? Não, mas eu não aceito isso aí. Isso aqui não tem valor para mim. Ele tem valor entre você e a pessoa que te pagou com aquele cheque. Transferiu um para o outro. É uma confiança. A loja não é obrigada a confiar naquele que você confiou. Então ela aceita se quiser. Cheque de terceiro. O cheque seu hoje já não é mais muito aceito, né? Imagina o cheque de terceiro. Então, essa é a diferença grande, ó. Por isso que a nota, a moeda, R$100, ela não é título de crédito. Ela é o próprio dinheiro, o próprio valor. O título de crédito representa o valor que você vai receber depois, na hora que apresentar o título. Agora,
Para que serve, então, os títulos de crédito, pessoal? Olha só, a função principal é fazer circular, certo? Então, ó, os títulos de crédito mobilizam as riquezas do mundo, ó. Veja, eu estou falando mobiliza e não imobiliza. Imobilizar significa tornar imóvel, não se mexe, é imóvel. Mobilizar significa se mover, é o automóvel, né, que se move, mobilizar. Então vejam, os títulos de crédito têm essa função de mobilizar. Agora, além disso, pessoal, olha o que é interessante no título de crédito. A teoria geral dos títulos de crédito tornou-se um conjunto dos princípios que permitem a satisfação das exigências de certeza do direito. Ou seja, você tem que ter a certeza do direito. Se alguém deve para alguém, o credor tem que ter essa certeza. E essa certeza é demonstrada através do título de crédito. Por isso que eu falei que ele serve para isso, ele representa a confiança. Você confiou que aquela pessoa vai pagar, né? Mas essa certeza só aparece no momento que ela está ali, ó, apresentada ou representada por um suporte, que pode ser físico ou digital. No caso das ações, hoje, por exemplo, são todas digitais, não existe mais a ação em papel, e antigamente existia. Então, essa certeza do direito. E também na segurança da execução. O que é isso? Se eu tenho a certeza do direito, significa que aquela pessoa que me deve vai me pagar. Mas e se ela não pagar, professor? Aí é que entra a questão. Se ela não pagar, você terá o direito de executar. Presta atenção, não é você pegar uma arma e executar a pessoa, não é isso. Executar significa apresentar aquele título ao juiz e dizer, seu juiz, essa pessoa quebrou a minha confiança e eu preciso receber esse dinheiro. O juiz faz então o quê? Notifica aquela pessoa, manda citá-la e diz, olha, vem aqui pagar esse título. Vou te dar 3 dias para você pagar. Se você não pagar esse título aqui, eu vou entrar na sua casa, vou tomar seus bens, vou vender e vou entregar o dinheiro para ele, que é o credor. Isso chama-se execução. Então, o título de crédito dá essa segurança também. Ó, então, o conceito do título de crédito, ó, vem sendo desenvolvido pela doutrina em geral e encontra origem em Vivante, por exemplo. Vivante aqui, só para você entender, ó, é Cesare Vivante, né? Quem fala dele é o Sebastião José Roque, que é um grande conhecedor de títulos de crédito no Brasil. No livro dele, Títulos de Crédito, tem aí na nossa referência da apostila. Pessoal, título de crédito é o documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo nele mencionado. Lá no Código Civil, a gente viu agora há pouco, tem essa definição. Título de crédito é o documento necessário para o exercício literal e direito nele contido. Lá fala a palavra contido, aqui fala mencionado. Se você pensar, né, quem é que copiou quem? Vivante já escreveu isso há muito tempo, né? Então, o legislador brasileiro deve ter copiado do Vivante para colocar na lei. Então, ele tornou um conceito do doutrinador, ele tornou a letra da lei, né? Então, com isso, eu acredito que as pessoas vão tentando modificar um pouquinho, mas não tem como sair. Isso significa o que aqui? Todo título de crédito, ele é necessário, você não pode perder o título de crédito. É assim, ó, suponhamos que você tem um cheque de R$1.000, você é dono desse dinheiro, né? Mas se uma pessoa falasse para você, me dá esse cheque aí que eu vou lá buscar o dinheiro para você no banco, e você acreditar nessa pessoa e entregar o cheque para ela, e ela for lá no banco, aí chega lá no banco, o banco olha, vê a assinatura, vê o verso, está assinado também, ele pensa que essa assinatura é daquela pessoa que está lá no caixa.
e entrega os R$ 1.000 para essa pessoa. E essa pessoa foge, some com o dinheiro. Sabe o que vai acontecer? Você não tem direito mais de cobrar, porque o cheque sumiu. Para você exercer o direito, você tem que estar com o documento na mão. Por isso que aqui está escrito, título de crédito é o documento necessário para o exercício do direito literal, porque é o que está escrito, e autônomo, nele mencionado. Autônomo por quê? Quando você chega no caixa para receber o dinheiro no banco, o banco não pergunta assim, o que você fez para essa pessoa? Você prestou algum serviço? Comprou alguma mercadoria? Tem nota? Deixa eu ver. Ele não precisa conferir nada. Está lá no cheque que ele deve R$ 1.000, então tem que pagar os R$ 1.000. Por isso que ele é um direito autônomo, tá certo? E quanto à natureza jurídica, nós vamos falar aqui, ó. Quanto à natureza jurídica, você se lembra que nós já estudamos natureza jurídica das sociedades. Lá na natureza jurídica das sociedades, a gente viu que a sociedade pode ser o quê? Simples ou empresária. Isso é a natureza jurídica. Aqui, a gente vai estudar o seguinte, ó. A natureza jurídica do título de crédito, ela foi se desenvolvendo paulatinamente, isto é, devagarzinho, né? Foi assim, ó, crescendo devagarzinho. Pela opinião de diversos juristas, que são os doutrinadores, os escritores, os juízes e assim por diante. Assim, considerando sua natureza, isto é, a consequência, né, advinda para o devedor, alguém que deve, que não pode no vencimento exigir do beneficiário o cumprimento da obrigação bilateral, ou seja, um deve para o outro, né? Alguém fez o serviço, o outro fez o serviço. Na hora do vencimento do título de crédito, aquele que deve pagar o título de crédito não pode questionar o outro. Ah, mas você não fez o serviço ainda. Não pode questionar. Se você deu o título de crédito, você já deu o crédito. Por quê? Porque o título tem autonomia total. Ele não precisa de explicação nenhuma. Ele é título de crédito. Então, ó, nunca dê cheque para a pessoa que não fez o serviço seu ainda. É muito comum no mercado as pessoas caírem numa situação assim. O sujeito vai lá e fala assim, eu faço esse imóvel para você, mas eu precisava de um adiantamento para comprar material, etc e tal. Aí você faz o seguinte, eu vou te dar esse adiantamento. Aí ele fala, bom, se você me ajudar, você poderia pagar com cheque pré-datado, né? Me dá o cheque hoje e eu não vou depositar. Daqui 15 dias, um mês eu deposito. Que eu compro material e faço seus móveis. Aí você dá os cheques para ele. E ele some da sua casa, não volta para colocar os móveis, negocia esses cheques com o terceiro e o terceiro vem te cobrar. Você fala, mas ele não me fez o serviço, eu não devo. Mentira, você deve, porque você deu o cheque para ele. E o cheque é autônomo, não tem mais o que reclamar. Não precisa comprovação de que não foi feito o serviço. Então isso é um cuidado muito grande que se deve ter, tá? Não se entrega cheque para a pessoa que ainda não fez o serviço. Porque lá está a declaração unilateral da vontade da pessoa, tá certo? Portanto, o título de crédito, por ser um documento autônomo, independente de qualquer comprovação da contrapartida do negócio, né? Supostamente ocorrido, ele traz na sua gênese, ou seja, no seu nascimento, né? Ele traz consigo características de validade. Quais são essas características? Elas estão aqui, ó, título de crédito, literalidade, autonomia, cartularidade, formalismo, circulabilidade, abstração e incorporação, né? Então, nós vamos ver aqui o que quer dizer cada uma delas, tá? Olha só. Literalidade. Prevalece o que está escrito no título. Então, ó, o banco tá lá no caixa, você chega com um cheque R$ 1.000. Aí a pessoa do caixa fala assim para você, olha, essa pessoa que está aqui, ela não tem R$ 1.000 na conta, ela só tem 900, vou te pagar 900. Você fala, não, eu quero 1.000, porque vale 1.000, o meu cheque é 1.000. Eu não quero saber de 900, eu quero 1.000.
Então o banco é obrigado a tomar uma providência lá, bater um carimbo, devolver o cheque, porque tem umas consequências para a pessoa que emitiu. Mas vale o que está escrito, não tem negociação. Não pode reduzir. Outra coisa também é que se o cheque está no meu nome, não adianta o meu irmão ir receber, porque o banco vai pagar para mim. Está escrito o meu nome, vai pagar para mim. Então, nessas situações, é a literalidade. Vale o que está escrito. Vale o que está escrito. Autonomia. O que é autonomia? É a declaração de vontade. Eu quero pagar R$1.000. Ela é irrevogável, ou seja, não dá para se arrepender. Você declarou, entregou o cheque para a pessoa virou as costas e saiu. Não tem como você dizer, epa, não é mais isso, eu não devo mais isso. Entendeu? Está definido, declarou a vontade. Ela é irrevogável, não pode mais voltar atrás. Tá? Emitido, vale de per se. Aqui tá faltando um E, deixa eu colocar. É assim, ó, vale de per se, igual esse que tá aqui, ó, per se. Ou seja, por si mesmo, por si próprio, tá certo? É o que vale. Cartularidade, pessoal. Cartularidade é a representação por uma cártula. É aquilo que nós falamos ali atrás. Um pedaço de papel escrito e assinado que vale como o documento. Vale como documento. Na hora que você pega um papel e coloca uma data e assina, aquele papel virou um documento. Formalismo é a forma prevista na lei. Por exemplo, o cheque tem uma lei, a nota promissória tem outra lei e assim por diante. Depois a gente vai ver algumas particularidades dele na próxima aula. Aí, ó, tem uma forma, é a lei que prevê isso. Circulabilidade, circular, destina-se a circular de mão em mão, pode ser trocado por terceiros. Então é aquela história, ó. Uma pessoa, ela tem um crédito, a pessoa paga com um cheque. Essa pessoa pega esse cheque, vai até o banco e recebe. Mas acontece que se ela não quiser ir até o banco, ela pode pedir para uma outra pessoa fazer isso. Como é que ela faz? Ela autoriza. Isso chama-se endosso. A gente vai ver isso na aula, na seguinte. Endosso. Ela endossou significa que passou o crédito para uma outra pessoa. E aí esse terceiro vai lá receber. Olha aqui, ó. Existe uma cláusula automática de endosse, que facilita a circulação do título de crédito. A doutrina contesta a cláusula não à ordem, que é aposta em muitos títulos, para assim evitar a sua circulação. O título de crédito, se você pegar um cheque, quem conhece cheque, vou ver se na próxima aula mostra um cheque aqui. O cheque diz assim, pague-se a fulano Jovi Barbosa ou a sua ordem. Nesse momento, está dizendo que essa pessoa pode circular aquele documento, pode passar para um terceiro. Isso é uma característica do conceito do título de crédito. Por isso que está dizendo aqui que a doutrina contesta quando um título vem não à ordem. Não à ordem significa pague-se a Jovi Barbosa, não à ordem, o valor tal. Significa que eu não posso dar ordem para pagar a outra pessoa. Eu mesmo é que tenho que receber. O cheque também tem isso, viu, gente? Quando o cheque é cruzado, você tem um cheque, você carimba o cheque cruzando assim, com 2 traços. Se dentro desses traços tiver o nome de um banco, aquele cheque só pode ser depositado naquele banco. Então, dificulta um pouco a circulação. Por isso que a doutrina critica isso. Mas isso são facilidades, enfim, são dificuldades, algumas características criadas pelo homem aí. Abstração. Vale por si mesmo, de per si, não se vinculando à comprovação de fatos. Foi aquilo que eu falei, que o caixa não pode perguntar para o portador do cheque, escuta, você já fez o serviço lá para essa pessoa? Você já entregou a mercadoria? Senão não te pago. Não pode. Ele não tem nada a ver com isso, ele tem que pagar, porque o cheque é uma ordem. A pessoa que emite o cheque dá uma ordem ao banco.
para que o banco pague. Porque o dinheiro que está lá no banco não é do banco, é da pessoa que emitiu. Então, o cheque, olha que legal isso, o cheque é um poder que a pessoa que emite tem para dizer, ó, pega meu dinheiro e entrega para esta outra pessoa. Por isso que fala que é ordem. E a abstração quer dizer exatamente isso, ó. Abstrair quer dizer, eu não me preocupo com o que está no ambiente, eu só me preocupo com o objeto que eu tenho na mão, que é o cheque. Então o valor está aqui, eu não quero saber o que aconteceu para poder pagar aquele valor, por isso que é abstração. E incorporação quer dizer o seguinte, ó, fusão do direito com o documento. Eu tenho o direito de receber R$1.000, estou com o cheque aqui na mão. Mostro para o caixa. O caixa do banco olha para mim e fala, você quer receber esse dinheiro? Aí ele fala, quero. Aí ele fala assim, tá bom, espera um pouquinho só. E se vira e vai falar com o gerente, o caixa. E você está com o cheque na mão. Como o caixa já viu que você tem o cheque, você pega o cheque e rasga o cheque. Rasga aí. O caixa já viu, rasga e coloca aqui do ladinho. Quando o caixa volta, diz assim para ele, me dá o cheque que eu vou te dar o dinheiro. Ele fala, não, você já viu o cheque. Eu até rasguei o cheque, ó, tá aqui. Quando ele vê o cheque rasgado, ele fala, ué, mas agora eu não vou te pagar, não posso te pagar. Porque o cheque, ele representa um direito. Só que esse direito, ele está fundido, ele está dentro do documento. Se você rasgou o documento, deteriorou o documento, o direito também se esvaiu junto com ele. Então, a incorporação é isso. A fusão do direito que ele representa no próprio título. O direito se esvai, ó, caso o título se for esvaído também. Ó. Então, o direito esvai-se, esvaindo o título. Esvair significa isso, dissolver, rasgar, tá certo? Então, basicamente, é isso que a gente tem que falar sobre o título de crédito hoje. Na sequência, nós vamos falar um pouquinho mais, e quando eu começar a próxima aula, vou fazer uma leitura de novo, né, desse artigo aqui, para a gente continuar e falar das características principais e alguns tipos do título de crédito, ok? Pessoal, fica com Deus, um beijo no coração de todos, e até a próxima aula!